Feito o nosso corpinho base aqui da nossa bonequinha, esse é o padrãozinho base da nossa boneca. Agora a gente vai começar a fazer aqui a montagem da nossa boneca, para deixar ela toda finalizada, tá? O nosso corpinho base aqui ficou com uma medida de, vamos já medir aqui todos juntos para nós ver, de 26 centímetros, só na base, assim, sem roupinha, sem cabelo. Ela vai chegar numa base aí de 28 centímetros aproximadamente, tá? A agulha que eu trabalhei foi a 2,5 e a lista completa de material com todas as cores que eu utilizei do fio Amigo Love fica na descrição desse vídeo. A partir daqui, agora a gente vai dar sequência na nossa boneca, ainda trabalhando com a nossa parceira Linhas Correntes, tá? Sempre toda boneca foi feita com os fios Amigo Love. Então, vamos agora fazer o cabelinho dela. Para o cabelinho dela, eu vou trabalhar com um fio preto, mas vocês podem trabalhar com a cor do fio da preferência de vocês, tá? Então, eu vou iniciar aqui fazendo o meu tradicional anel mágico. Dentro do meu anel mágico, a gente vai colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vamos encerrar o nosso anel. E para nossa segunda volta aqui, a gente vai trabalhar ela toda em aumentos, tá? Então, para cada ponto que eu tenho aqui, ó, eu vou colocar 2 pontos baixos, gerando o meu aumento, então. E assim eu vou fazer aqui por todos os meus pontos. No final da segunda volta, depois a gente fazer ela toda em aumentos, a gente vai ficar com 12 pontos no nosso trabalho. Então, vamos seguir essa volta aqui toda em aumentos. Finalizada a nossa volta em aumentos, agora para nossa terceira volta, a nossa sequência vai ser um ponto e um aumento. E assim a gente vai seguir aqui por toda a nossa volta, trabalhando um ponto e um aumento até o final. No final dessa volta, a gente vai ficar com 18 pontos. Para nossa quarta volta, a nossa sequência vai ser 1, 2 pontos e o aumento. E assim a gente vai seguir aqui por toda a nossa volta, trabalhando 2 pontos e um aumento até o final. No final dessa volta aqui, a gente vai ficar com 24 pontos. Para nossa quinta volta, a nossa sequência vai ser 1, 2, 3 pontos e o aumento. E assim a gente segue aqui até o final, fazendo 3 pontos e um aumento por toda a nossa volta, encerrando essa volta aqui com 30 pontos. Para a nossa sexta volta, a nossa sequência vai ser 1, 2, 3, 4 pontos e o aumento. E assim a gente segue aqui até o final, trabalhando 4 pontos e um aumento. No final dessa volta aqui, a gente fica com 36 pontos no nosso trabalho. Para nossa sétima volta, a nossa sequência é 1, 2, 3, 4, 5 pontos e o aumento. E assim a gente segue aqui até o final, trabalhando 5 pontos e um aumento. No final dessa volta aqui, a gente fica com 42 pontos. Para nossa oitava volta, a sequência vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e o aumento. E assim a gente vai seguir aqui até o final, trabalhando 6 pontos e um aumento. No final dessa volta, a gente fica com 48 pontos. Para a volta de número 9, nós vamos trabalhar uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa. Vou botar esse último aqui que escapou meu pontinho. 6, 7 pontos e o aumento. E assim a gente segue aqui por toda a nossa volta, trabalhando 7 pontos e um aumento, finalizando essa volta aqui com 54 pontos no nosso trabalho. Para a volta de número 10, a gente vai trabalhar uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 pontos e o aumento. E assim a gente segue até o final, trabalhando 8 pontos e um aumento, e encerra essa volta aqui com 60 pontos no nosso trabalho. Agora, com 60 pontos no nosso trabalho, nós vamos começar a trabalhar carreiras retas. Aqui nós vamos fazer no total 6 voltas de ponto sobre ponto. Então, a gente vai trabalhar agora da volta de número 11, que é essa volta que segue aqui, até a volta de número 16, então um total de 6 voltas só de ponto sobre ponto. Então, depois que a gente fez aqui as nossas 6 voltas de ponto sobre 60 pontos, agora a gente vai fazer a última etapa aqui da base do cabelinho dela, tá? Então, aqui, eu vou vir direto no primeiro ponto aqui, vou fazer um ponto baixíssimo, e no próximo também eu faço um ponto baixíssimo. Agora aqui eu vou subir 14 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 correntinhas. Feitas as 14 correntinhas, eu vou laçar o meu fio e vou vir a contar da agulha. 1, 2, na terceira correntinha e vou trabalhar meio pontos altos, tá? Para cada correntinha que eu tenho aqui, eu vou fazer um meio ponto alto. Então, eu laço, entro na correntinha, fico com as 3 laçadas e tiro as 3 de uma vez só. Vou fazer no total aqui, ó, 12 meio pontos altos. Um meio ponto alto para cada correntinha, até chegar lá na última correntinha, ó. Então, eu vou descendo aqui, ó, fazendo um meio ponto alto em cada correntinha, até chegar aqui na base. No total, serão 12. Cheguei aqui no final, ó, fiz os meus 12 meio pontos altos. Agora, eu venho no próximo ponto de base aqui, fecho com um baixíssimo. Puxo um ponto baixíssimo, vou para o próximo ponto de base, puxo um baixíssimo novamente, e aqui eu vou subir agora 13 correntinhas. 1, 2, 3, e vou seguir até fechar 13 correntinhas. Feitas as 13 correntinhas, nós vamos novamente laçar, contar 1, 2, na terceira, a contar da agulha, a gente vai fazer o mesmo processo, voltar trabalhando em meio pontos altos, tá? Nessa mecha, a gente fez 12 meio pontos altos. Nessa aqui, a gente vai fazer 11 meio pontos altos, tá? Então, a gente vai voltar aqui trabalhando, ó, um meio ponto alto para cada correntinha, até chegar lá na base. No total, a gente vai ficar com 11 aqui. Finalizei aqui, ó, os 11 meio pontos altos dessa mecha. Agora, eu vou vir aqui na base, no próximo ponto, puxar um ponto baixíssimo e vamos para o próximo ponto, fazer o ponto baixíssimo. E aqui, agora, a gente vai subir 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e vamos até fechar 12. Feitas 12 correntinhas, vamos laçar 1, 2 na terceira a contar da agulha. Nessa aqui, a gente vai voltar trabalhando 10 meio pontos altos nas correntinhas aqui, tá? No total aqui, então, a gente vai ficar com 10 meio pontos altos nessa mecha até chegar aqui no final. Então, aqui, ó, finalizei os 10 meio pontos altos, vou vir no próximo ponto de base, puxar um ponto baixíssimo. No próximo, ponto baixíssimo, e agora eu vou repetir aqui essa mesma última sequência aqui, tá? Então, eu vou fazer 12 correntinhas e vou voltar trabalhando 10 meio pontos altos, igual a gente fez aqui, tá? Vou repetir, então, a mesma sequência aqui. Finalizei aqui, então, a minha sequência, fechei com 10 meio pontos altos, agora eu vou vir aqui no próximo e fazer um baixíssimo. E agora a gente vai fazer aqui sequência de pontos baixíssimos por todo o nosso cabelinho aqui, tá? Então, agora a gente só vai finalizar aqui fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base aqui do nosso cabelinho, até nós chegar lá no final. Então, até chegar aqui nas mechas de novo, onde a gente iniciou. Tá? Então, agora é só pontos baixíssimos aqui para o último acabamento do nosso cabelinho, tá? Vamos seguir, então, em pontos baixíssimos aqui por todo o cabelo. Cheguei aqui no final, ó, onde eu terminei. Agora aqui eu vou cortar este fio e vou deixar um pedacinho de fio pra gente fazer um pontinho de costura nessa base do cabelinho depois, tá? Então, aqui, ó, vou deixar mais ou menos aqui uns 20, 30 centímetros de fio pra depois a gente costurar essa base na cabecinha dela, tá? Depois a gente faz a costura aqui, ó, só do entorno do cabelinho, tá? Tá finalizado aqui o nosso cabelinho, é só isso aqui mesmo, a base do cabelinho, tá? Agora vamos para as mechas do cabelo dela. Vamos reservar isso daqui e vamos começar a trabalhar aqui com o fio preto, novamente. Então, para trabalhar aqui as mechas do cabelinho dela, a gente vai vir aqui, ó, com o fio preto e vai subir aqui 8 correntinhas, tá? Porque a gente vai trabalhar nas correntinhas. A gente vai vir aqui e fazer, ó, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Feitas minhas 8 correntinhas, eu vou vir a laçar e vou contar da agulha aqui, ó. Desculpe, não vou laçar não, perdão. Vou vir aqui a contar da agulha. 1, 2, na terceira correntinha, eu vou puxar um ponto baixíssimo, aqui, e aqui eu vou subir, ó. 1, 2, 3. No total, aqui serão 52 correntinhas. Feitas nossas 52 correntinhas, a gente vai laçar o nosso fio e agora sim vai vir a contar da agulha. 1, 2, 3, na terceira correntinha, fazendo aqui, ó, aumentos em meio pontos altos. Então, vai ser assim, ó. Para cada correntinha que eu tenho aqui, eu vou colocar 2 meio pontos altos, formando um aumento, ó. Então, vem aqui, ó. Para cada correntinha, eu coloco, ó, 1 e 2 meio pontos altos dentro de cada correntinha, tá? Formando aumentos em meio pontos altos. E eu vou fazer sequência de aumentos aqui até chegar lá no final das correntinhas, tá? Então, no total aqui, eu vou fazer 50 aumentos em meio pontos altos. Só fazendo aqui, ó, para cada correntinha, um aumento em meio ponto alto. Cuidando para não torcer as correntinhas, né? Então, a gente vai guiando aqui, ó, nossas correntinhas sempre pelo lado certo e colocando sempre dentro de cada correntinha 2 meio pontos altos, tá? Vamos seguir assim, então, por todo esse cordão de correntinha até chegar aqui na base. Cheguei aqui no final dos meus 50 aumentos, ó, trabalhei por 50 correntinhas, 50 aumentos. Eu fiquei com 100 meio pontos altos em cada caixa que eu tenho aqui, ó. Agora eu vou vir aqui, ó, porque a gente vai trabalhar aqui nessas correntinhas aqui, ó. Então, eu fiz aqui, eu vou vir na próxima correntinha aqui, ó, e vou fechar com um baixíssimo nessa próxima correntinha, desse jeito, e vou voltar aqui a subir, porque aqui vai ser só sequência, tá? 52 correntinhas, voltar na terceira trabalhando 50 aumentos e meio pontuais altos para encontrar este resultado. Quando eu chego aqui embaixo, eu fecho na próxima correntinha e repito a sequência. No total aqui, a gente vai trabalhar sobre 6 correntinhas, serão 6 caixas. Então, eu fiz vou fazer o 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar bem certinho aqui nas nossas correntinhas, tá? Então, a gente vai fazer 6 caixinhos igual esse daqui. Tô chegando aqui no final do meu último dos 6 cachinhos que eu fiz aqui, ó. Esse é o resultado que a gente tem aqui do nosso cabelinho, ó, dos 6 cachinhos, tá? Feito o último cachinho aqui, então, ó, eu fiz ele na minha última correntinha. Agora, eu vou vir no pezinho aqui, ó, da última correntinha mesmo, no mesmo lugar, e vou puxar aqui um baixíssimo pra gente fechar esse cacho. Ó, desse jeito, tá? Feito aqui o meu baixíssimo pra fechar o cacho, eu vou cortar este fio. E vou deixar aqui um pedacinho de fio para depois a gente prender essa mecha aqui de cachinhos na cabecinha dela, tá? Então, agora eu vou voltar aqui, ó, esse último. Vou introduzir esse fio aqui na minha agulha de tapeceira pra gente fazer aqui um ajuste desses cachinhos. Ó, agora a gente vai unir todos os cachinhos aqui, tá? Então, aqui, ó. Fechei aqui, né? E agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou juntar os cachinhos todos, ó. Vou vir aqui na outra ponta onde a gente iniciou, ó. E vou fechar os meus cachinhos aqui, juntando eles assim, ó, tá? Desse jeito. Então, eu dou uns pontinhos aqui, ó, juntando os cachinhos e fechando aqui esse miolinho que ficou aqui, ó, pra gente depois fazer uma costura dessa parte aqui. Não tem muito segredo aqui, ó, só tem que fechar esse miolinho aqui, tá? Uns 2 ou 3 pontinhos aqui é suficiente pra gente fechar aqui e deixar os cachinhos todos presos juntos, tá? É só isso aqui. Desse jeito. Pra depois, na hora da gente prender na cabeça, ficar mais fácil. Ó, já dou um nozinho aqui, ó. Tá? Não corto esse fio aqui, porque esse fio é o fio que depois eu vou prender na cabecinha dela, tá? Vou passar esse fio aqui pra baixo, ó. Porque depois é com esse fio mesmo que eu vou amarrar na cabecinha dela. Aqui eu tenho o meu fio inicial lá, que eu iniciei. Esse daqui sim eu posso cortar, porque eu não vou precisar dele na hora de botar de prender os cachinhos na cabeça, tá? Então, ó, e a gente faz aqui, ó, uma penquinha de cacho, tá? A gente vai fazer 2 peças igual essa daqui, tá? Então, essa daqui que a gente finalizou e eu já tinha feito um aqui, assim, tá? Faz 2 peças que depois a gente vai prender aqui na cabecinha delas duas desse jeito, ó, tá? Mas antes da gente prender o cabelo,
da gente montar o cabelinho dela, a gente vai fazer o bordadinho do rosto dela, tá? Eu botei o meu aqui pra mais ou menos mostrar pra vocês como que vai ficar depois o cabelinho dela todo na cabecinha, tá? Mas vou tirar o cabelinho dela agora pra gente fazer o bordadinho do rosto dela e depois a gente aplica o cabelo.